Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos de 3 a 12. E hoje meditamos aqui neste Evangelho, logo no início do versículo 3, os fariseus que se aproximam de Jesus para o tentar, evidentemente, em que essa é a ação de Satanás, né, desde a criação do mundo, tentar o homem e a mulher. E ali eles foram tentar Jesus. Eles queriam saber qual era a visão, qual era a opinião, de Jesus, né, acerca do casamento, do divórcio. Então eles vão dizer: "É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo?", né. E Jesus ali vai dizer, né, que antes dessa indagação deles, eles deveriam voltar na Sagrada Escritura e ver que o tempo de Deus na criação, quando ele fez o homem e a mulher, foi para um ser um no outro, uma só carne. Então, aí eles não vão aceitar, entre aspas, essa visão de Jesus, essa explicação de Jesus, vão dizer: "Mas, eh, tu mandou Moisés dar certidão de divórcio e despedir a mulher". E Jesus imediato vai dizer: "Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início, por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério". Então Jesus vai dizer, né, aos fariseus que estavam tentando e dizendo para eles os motivos que leva, né, ao pecado, que leva ao erro. Por exemplo, se um homem se une em uma união ilegítima com a outra mulher, ou uma mulher com outro homem, e se tiver de forma ilícita, né, então não é válido, não recebe a bênção e não tem eficácia. Então é por isso que em seguida os discípulos vão dizer, né: "Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se". E Jesus vai responder: "Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda". Veja, nosso Senhor vai dizer, e aqui entra, né, a reflexão eh, em relação ao sacramento do matrimônio, e também a em relação ao sacramento da ordem, né, enquanto uns têm o dom da vocação do matrimônio, nasceram para isso, outros não vão ter essa aptidão, não nasceram, para tal sacramento, para se unir a uma mulher como esposa, uma mulher se unir ao seu esposo. Às vezes, as pessoas não nascem com o dom para isso. E às vezes a gente vê isso na ação, entre a sociedade, entre as pessoas, né. Então, tem pessoas que de fato nasceram com um dom para tal sacramento, para unir-se em matrimônio e etcétera. Além disso aqui, o o evangelho também dá um respaldo também a pessoas, né, a vida religiosa, né, a consagrados e consagradas que escolheram o dom de Deus na vocação, no celibato, para viver uma entrega, para viver uma doação de si pelo reino. Então aqui a gente vê esse espaço em relação ao ministério ordenado, à vida religiosa
né, consagrada também. Além disso, Jesus, né, ao responder aos fariseus, indicando que a união matrimonial pertence ao desígnio original, ou seja, do Criador, no qual o homem e a mulher formam uma única realidade, ou seja, são inseparáveis em sua origem e finalidade. E ali, quando ele recorda, né, no tempo de Moisés, não exprime a vontade divina, mas a limitação, né, do coração humano diante das exigências do amor, porque para se unir numa vida conjugal entre um homem e uma mulher, para se unir em matrimônio é necessário uma entrega, é necessário uma doação de si e uma constante conversão para que o amor entre um homem e uma mulher seja livre, seja aberto, seja verdadeiro, é necessário que haja essa convicção do que é viver numa vida a dois. É necessário dizer sim para as coisas de Deus e não para as coisas, humanas. Por isso é necessário também que haja essa responsabilidade, haja esse amor conjugal entre um homem e uma mulher. Contudo, hoje a igreja também celebra a memória, para a gente entender a lógica deste evangelho de hoje, a gente celebra a memória de São Maximiliano Kolbe, que a gente vê que este padre, esse frade, esse frei, que foi marcado pela sua entrega, né, viver a radicalidade, ofereceu sua vida em total amor ao reino de Deus por meio do celibato, por meio sacerdote, do sacerdócio. Por isso, eh, assim como o matrimônio e também como o celibato, é necessário uma doação de si diariamente por causa do reino de Deus. Porque a vontade de Deus deve manifestar, deve capacitar o ser humano sempre a ultrapassar suas fragilidades. Por isso, concluo dizendo que a vocação cristã, em qualquer estado de vida, é resposta ao chamado divino que torna-se possível acerca da vivência através da plena comunhão com Deus. Veja, é necessário um doar-se diário de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.